Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu fui obrigado a parar aqui agora, porque tem um assunto martelando aqui na minha cabeça. Eu até estava com um pouquinho de pressa, mas eu parei porque eu acredito que Deus, ele cuida da gente quando a gente cuida dos assuntos dele, né, que interessam a ele. Eu ia lá na beira da praia, gravar lá e tal, mas vou gravar aqui mesmo. E eu queria continuar o assunto dos relacionamentos, porque eu acredito que hoje nós temos aí uma pilha de gente vivendo uma vida totalmente obscura, posso dizer, né? Uma vida à margem da felicidade, do contentamento, do gozo, da paz, da alegria, do sossego, da razão. E por que isso? Porque a pessoa procura se completar com coisas, com coisas. E coisas não completa ninguém, não completa. Coisas não completam ninguém. Absolutamente. Dinheiro não traz felicidade, não traz paz. Se dinheiro trouxesse paz e felicidade, não haveriam guerras, né? Se há guerras é porque tem dinheiro para armamento e para tudo que é coisa. Então, eu quero falar sobre esse assunto de novo de relacionamentos, talvez me aprofundando um pouquinho mais, e colocar para vocês coisas, desculpa aí, gente, eu tô sem suporte aqui. Coisas que a gente não aprende em sala de aula, coisas que a gente aprende com a vida, né? Muitas vezes a gente tenta se completar de fora para dentro, isso não existe, gente, não existe a mínima possibilidade da pessoa se completar de fora para dentro. O que acontece com o ser humano é o seguinte, ó, a pessoa, ela quer arrotar o que ela não come. Perdão, assim, o jeito, mas esse é meu jeito, esse é o jeito que eu sou, é como eu entendo as coisas, como eu consigo explicar as coisas. Não se ofenda, eu não estou aqui para ofender ninguém, não estou aqui para criticar ninguém, estou aqui para falar coisas que eu aprendi dando uma retada na cabeça, dando soco em ponta de faca. Isso não quer dizer que eu já me tornei uma pessoa melhor, porque não. A vida é uma caminhada, é um aprendizado, sabe, o ser humano, ele é muito teimoso. Embora seja inteligente, seja capaz de raciocínio e tudo mais, ele é muito teimoso, e eu sou talvez dos piores. Mas o que acontece é que a pessoa, ela quer arrotar o que ela não come, daí não dá certo. Então ela tenta, por exemplo, a pessoa, ela cria uma asinha, melhora um pouquinho, e ela começa a ser seletiva, começa a selecionar. Aí ela quer ser fitness quando ela não é, quer ter dinheiro quando ela não tem, quer arrotar o que não come. Que nem um caos que meu pai sempre contava. Uma vez ele, não sei se contaram para ele ou se ele viu acontecer, uma pessoa, naquela época era trem, subiu no trem e começou a se gabar, né? Porque eu levantei e comi caviar, estrogonofe, comidas difíceis da época, né? Daqui a pouco o trem começou a andar e sentiu lá um desconforto, acabou colocando para fora o que tinha comido. E aí, o que ela colocou para fora não era nada daquilo que ela tinha falado. Era arroz, era feijão, era polenta, era o que ela tinha. Então, o que começa a estragar o ser humano é arrotar o que não come e viver um faz de conta. Viver não faz de conta, numa fantasia. Aí a pessoa, ela quer ser fina, quer andar em shopping, quer comprar em lojas caras, e ela bota o pé pelas mãos, né?
Aí ela vive de banco em banco, tentando arrumar financiamento, financia isso, financia aquilo, é uma bola de neve a vida dela. Ela perde a paz, perde a tranquilidade, perde o chão que ela deveria estar pisando. E eu digo uma coisa, a base de tudo que antigamente sustentava reinados inteiros e o mundo era mais lúcido, que é a família, esta base, já não tem mais. Já não tem mais. Eu lembro quando a gente era pobre, eu era pequenininho ainda. Era, e ainda somos, né? Mas tínhamos menos condições, né? A gente vai entrando nessas aí do menos e menos, né? A gente tinha muito menos condições. E eu me lembro que para fazer um arroz com galinha, tinha que fazer uma vaquinha. Mas a gente se reunia, as irmãs, os irmãos, os sobrinhos, os cunhados, e a gente se juntava ali, fazia aquele panelão de arroz com galinha, muito mais arroz do que galinha. Hoje poderia se colocar mais galinha do que arroz, e não se reunir, não fizemos mais isso. Por quê? Porque um acha que enriqueceu, o outro acha que ganhou na Mega Sena, o outro acha que é mais santo, e por aí afora. O diabo tem as suas artimanhas para dividir as pessoas, para distanciar as pessoas umas das outras. Quando Deus, ele criou os céus e a terra, depois que ele criou Adão, Deus já tinha criado tudo. Deus já tinha feito tudo. Tudo. Adão era podre de rico. Podre de rico. Mas aí, Deus olhou para Adão e viu, não está completo. Aí Deus poderia ter criado um outro ser. Mas não, Deus pensou. Eu criei a vaca, criei o cavalo, são todos seres, cada ser é um ser. Aí Deus olhou, Adão poderia ser feliz com ele mesmo. Mas com quem Adão vai conversar? Eu não vou ter tempo para estar toda hora conversando com Adão. Aí Deus disse assim, Adão, o negócio é o seguinte, eu vou te anestesiar agora, tu vai dormir, e eu vou te partir no meio. Literalmente, eu vou te partir no meio, e lá foi Deus, fez Adão dormir, foi aquela carnificina, partiu Adão no meio, costurou para cá, costurou para lá. Não sei se Adão tinha ventre, não sei se Adão tinha, não é ventre, como é que é? Deu um branco aqui agora. Lá onde nasce a criança, né? Mas Deus, se Adão tinha tudo, talvez era um ser completo, Deus dividiu tudo. E aí lá saiu Eva. E Deus criou Eva por quê? Por causa do relacionamento. Ele viu que Adão, de repente, estava conversando com as vacas, já estava conversando com os cavalos, estava conversando com as galinhas, com os pássaros, com os peixes. Não, mano. Eu vou ter que achar alguém que responda, não, porque cavalo, vaca, isso e aquilo, não responde ninguém. E é o que as pessoas estão hoje cegas, conversando com elas mesmas, com as coisas delas. Tem gente que conversa, eu acho, né? É o que tá me vindo aqui. Tem gente que conversa com o sofá, tem gente que conversa com as paredes, tem gente que conversa com a moto, com o carro, com a mansão, com o vento. Por quê? Porque desprezaram aquilo que Deus viu que era essencial, que é o relacionamento. É o relacionamento, gente. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter casa boa, não adianta você pintar e bordar se você não tiver um relacionamento que complete você, que você faça parte do relacionamento, que você ceda. Nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos ceder. Não é a nossa vontade absoluta. Então as pessoas sem relacionamentos,
Elas estão cada vez mais vazias, cada vez mais perdidas. Pessoas dormindo o dia todo com um solão desses aqui. Eu mesmo já fiz isso. Tá certo que eu estava doente, tá certo que eu tinha que ficar em cima de uma cama, que eu não aguentava ficar de pé. Mas a mudança começou quando eu comecei a me conscientizar. Puxa, eu tenho um Deus tão grande, eu saio na rua, olha que é tão bonito quando tem sol, mas eu fico aqui dentro do meu quarto, encerrado, enclausulado, deixando a vida passar, deixando a vida correr, me queixando disso, me queixando daquilo. O problema é que a gente não consegue ser feliz com o que a gente tem, porque a gente é infeliz de dentro para fora. De dentro para fora. Infelizmente, de dentro para fora. A pessoa, ela senta para comer um arroz e feijão, ao invés dela ser feliz comendo arroz e feijão, ela fica pensando no bife que ela não tem, no ovo que ela não tem, na verdura que ela não tem, no picles, na batata frita. Fica pensando em coisas que ela não tem. Por quê? Porque ela, lá dentro de si, ela não é feliz. Ela não consegue ser feliz. Falta algo para ela. E esse algo vem do relacionamento. Para a pessoa se preencher, para a pessoa se realizar, ela precisa ter um relacionamento sério com as pessoas. Imagina, Deus criou Eva, e Eva seria suficiente para completar Adão. Hoje nós temos milhares de pessoas, poderíamos nos reunir, são pais atirados dentro de casa, os filhos não se importam, não visitam, aí lá no dia dos pais vão lá fazer de conta. Hipocrisia. Hipocrisia. Um filho que visita o pai e a mãe no dia do pai e da mãe, que alguém inventou, é um hipócrita, é um imoral, é um insensível, perdão da palavra, mas eu tenho que falar a verdade. Já que todo mundo só quer falar coisas fitness para agradar, para ter seguidor, para ser famoso, eu não quero ser famoso por ser hipócrita. Se um dia eu ficar famoso, vai ser por ser intransigente. E as coisas que eu falo, eu não falo só por causa dos outros, falo por causa minha também. Me dói, me fere. Meu calcanhar dói. A minha canela coça. Porque muita coisa que eu falo, eu tenho que mudar. Às vezes eu mesmo me assisto. Porque eu aprendo comigo mesmo. Porque eu não sei o que encosta em mim aqui, que acredito que seja de Deus, que na hora eu já sinto um choque. Puxa, mas eu tenho que mudar nisso, eu tenho que mudar naquilo, eu tenho que ser mais tranquilo, mais calmo, mais benigno. Então não adianta você querer ser feliz, isolado, fechado nesse quarto escuro e arranjar desculpa como eu arranjava. Eu não produzia nada, nem para mim, nem para os outros. Eu não era feliz, nem fazia ninguém feliz. Eu era um carrapato, grudado na minha cama, me alimentando das minhas emoções, das minhas feridas, dos meus descontentamentos, das minhas tristezas, das minhas decepções. Me alimentava, fazia daquilo ali o meu restaurante diário. Você precisa entender que Deus não criou você para estar dentro de um quarto encerrado, dentro de uma casa fechada, sem se relacionar com os outros, sem produzir nada. Ah, mas Deus mandou ficar aqui, Deus não manda. Eu teimava com Deus e ficava dentro de um quarto e até dizia para os outros não, que eu tinha que ficar ali. Mas era mentira. Era eu me enganando, era eu me iludindo. Eu que sabia que Deus era a fonte da cura, a fonte da libertação, a fonte da vida, a fonte da felicidade. E eu poderia ser feliz e fazer outras pessoas felizes, convencer outras pessoas, mas eu me agarrava na minha cama, eu me agarrava nas minhas decepções, nas minhas amarguras, só em lixo. E é o que você está fazendo com a sua vida, você está se agarrando em lixo, você arranja desculpa porque te decepcionam, e a vida é essa aí mesmo. As pessoas estão aí para decepcionar umas às outras quando não deveriam. As pessoas estão aí para criticar umas às outras quando não deveriam.
Eu estou criticando aqui, mas com amor, porque eu amo você, porque o amor de Deus está no meu coração. E eu perdi boa parte da vida, mas eu abri os olhos. E às vezes, não pensa que às vezes não é difícil de levantar da cama, reagir, ir em frente, retomar as atividades dia após dia. Mas se cremos que existe um Deus todo-poderoso e que Ele inspirou alguém para escrever, aquele que quiser vir após mim, quer dizer, aquele que quiser andar comigo, que acredita em mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes a pessoa tem que negar ela mesma. Dá vontade de xingar a esposa? Não xinga. Ela é tua amiga, ela é tua companheira. A esposa às vezes dá vontade de mandar o homem lá para as grimpas. Mas não manda, ele é teu companheiro, ele é teu amigo, não grita com ele, não xinga ele, não xinga ela. Quando der vontade de xingar, vai dar um beijo, um abraço, transforme as suas atitudes, porque nós somos racionais e nós vivemos como nós queremos. Ai, mas quando eu vi, eu já disse, não, você falou. Passou pelo seu cérebro primeiro. Conte até 3, se não der, conte até 6. Se for pouco, conte até 10, até 20, até 30, até 40, até 50. De repente você nem vai falar. Coisas que ferem, que magoam e que é difícil de esquecer depois. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua própria casa. Isso não quer dizer que o homem sábio também não possa edificar sua própria casa. Mas a louca destrói com as próprias mãos. Por que tem pessoas com casamento fracassado? Por que tem homem olhando para outras mulheres? Por que tem mulheres olhando para outros homens? Porque não tem em casa aquilo que deveria ter. Um amigo, um companheiro, uma amiga, uma companheira. Não tem. Tem alguém que critica, que se virar uma coisinha no chão, dá um grito, dá um berro, xinga, faz a parte de mãe ou de pai. Mulher quebra alguma coisa, lá o cara parece que é pai. Só tonta, só isso, só aquilo outro. E é de ambas as partes. Porque o diabo não se contenta em usar um só. Ele usa os dois. E os dois acusam um ao outro. Mas os dois são culpados. Por quê? Porque dão lugar, mesmo sendo inteligente, mesmo tendo capacidade de raciocínio, dão lugar para o erro. Você não vai achar uma mulher perfeita nunca na sua vida. E você não vai achar um homem perfeito nunca na sua vida. Homens, mulheres, filhos, família, pelo amor de Deus, abra os olhos. Até as religiões que falam em Deus estão dividindo a família. Deus não exigiu que a pessoa tivesse todo dia dentro de uma igreja. Não era assim no início. Não era. Era de ano em ano. Porque Deus não quer assistir uma liturgia, como é que a gente diz? Uma cerimônia. Não, Deus quer assistir a nossa vida. Deus não fica feliz com a cerimônia de você convidar meia dúzia, ou 2 dúzias, ou 1.000, ou 2.000, ou 10.000, ou 100.000 pessoas, e ficar algumas horas fazendo de conta lá na presença. Não, Deus, a Bíblia diz que Deus ia toda tarde lá no Jardim do Éden, para quê? Para observar, para assistir Adão e Eva. Agora, você acha que Deus está preocupado com um culto todo dia na igreja? E você vivendo essa vida miserável, de faz de conta, não visita o seu irmão, não visita a sua irmã, esqueceu sua família, esqueceu sua mãe, seu pai, está vivendo uma vida dissoluta como filho pródigo, dentro de uma religião, um religioso puro, um fariseu, um hipócrita, um escriba. Jesus censurava escriba, fariseu, hipócrita. Você acha que Jesus mudou, que Deus mudou? Que você está tudo certo? Vivendo essa vida? Quanto tempo você não dá um abraço na sua irmã? Quanto tempo você não dá um abraço no seu sobrinho, na sua sobrinha? No seu pai, na sua mãe? Na sua avó, no seu avô?
e ainda acha que está certo, coisa nenhuma. Você está perdido, você está perdida. Aliás, estamos perdidos. Quantas vezes eu quis, posso até repetir, juntar minha família, repetir o que Jesus falou. Quantas vezes quis, Deus falou, né? Quantas vezes eu quis juntar minha família, assim como a galinha junta os pintos seus debaixo das suas asas. Mas a discrepância, o orgulho, o fanatismo, a hipocrisia domina o coração de todos. Cada um puxa para um lado, só se reúne quando morre alguém. Eu vejo, eu sinto, eu quase que posso apalpar a ira de Deus com tudo isso. Aí depois a gente se para de santo, quando dá um vendaval, quando a terra quer cuspir a gente dela. Entende? Você precisa rever sua vida, porque você está perdendo seu tempo. Uns em cima de uma cama, outros trancados dentro do seu mundo, cada vez alisando mais a casa. Chega a gastar o soalho de tanto que alisa a casa. Chega a tirar a tinta da parede de tanto que limpa. Perdendo tempo com coisas vãs, com coisas obsoletas. Até quando você vai viver essa vida de faz de conta? Sai de casa com a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, mas não se converte nunca. Porque não abre a Bíblia, porque não lê a Bíblia, porque não é possível, gente. Não é possível, mais intransigente do que eu sou, mais louco do que eu sou, mais sem pavio curto que eu sou. Eu sou sem paciência, pavio curto. Mas a Bíblia, cada vez que eu lia, quanto mais lia, mais mexia comigo. Mais doía o meu lombo. Era que nem tá apanhando. Ler a Bíblia para mim era que nem tá apanhando, é tão intransigente que eu sou. E eu mudei muito na minha vida. Ainda preciso mudar mais. Mas não é possível que as pessoas são tão sonsas assim. Para mim, as pessoas carregam a Bíblia para fazer de conta, mas não leem. E se leem, estão pensando lá em Santo Antônio. Eu não estou bravo, não. Eu estou tentando chamar a sua atenção, pelo amor de Deus. A vida é tão curta para você ficar aí, presa no seu mundinho. Tem gente que é tão materialista e que não conhece Deus, porque quem é materialista é porque não conhece Deus. Que não quer nem que as pessoas vá visitar ela para não sujar a casa, para não desarrumar a casa. Tem gente que não gosta de criança porque criança chega e começa a correr para lá e para cá dentro de casa, e isso e aquilo. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Ultimamente eu tenho ficado horas preciosas no meio da natureza, não tem que desarrumar. Tá tudo arrumadinho, foi Deus quem arrumou. Aí tem gente que chega no meio da natureza e não se sente bem, porque não tem Deus. Porque quando chego no meio da natureza, eu fico pensando assim, puxa vida, olha só o gosto do meu Deus. É maravilhoso. Isso que é gosto. Você entra no meio da mata, é assim que Deus adornou a terra. É assim. Assim que é bom. Assim que é maravilhoso. A gente parece que aqui, ó, é bonito. É bonito aqui, ó. Tem grama, mas não se iguala ao que Deus fez. Você precisa refletir. Se você quer ser feliz, respire bem fundo e mude de vida a partir de agora. Se você está deitado numa cama, enclausurado dentro de um quarto, levante daí agora, em nome de Jesus, que o Senhor te empurre daí para fora. Vá ver o sol, acorde para a vida.
O sol é necessário para você. Você está aí raquítico. Não pega sol. Não vive sua vida. Jesus disse: o dia tem 12 horas. Se andarmos na luz, não tropeçaremos. E você fica acordado de noite e dormindo de dia. Isso não é vida. Isso não é vida. Você está engaiolado, você está aprisionado. E ninguém pode tirar você dessa prisão a não ser você mesmo. Você tem que sair por conta. Por conta. Saia dessa vida. Rejeite essa vida. Você não nasceu para viver essa vida. Você nasceu para estar aí. Chegar de noite, estar cansado, dormir a noite toda. Se não dormir toda a noite, mas vai dormir. Outro dia levanta cedo de novo. Vai orar. Ah, pastor, mas eu não consigo. Faça que nem eu. Eu também não conseguia. Mas eu comecei a orar. Senhor, abre a minha mente, abre os meus olhos. Não é possível que essa é a vida que o Senhor quer para mim. E olha que eu tinha motivo para estar aprisionado em cima de uma cama. Mas Jesus é a cura. O Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor te transforma. Comece a falar. Comece, seja sincero. O problema é que as pessoas acham que Deus não está vendo elas. Eu comecei a dizer: ó Senhor, eu não consigo. Eu levanto cedo, daqui a pouco eu tenho que voltar para o quarto. O senhor tem que me ajudar, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu necessito da sua ajuda. E Deus foi trabalhando. Trabalhando. E eu era uma pessoa infeliz porque dentro de mim colocaram coisas que não eram para estar. Ensinos humanos que não tem na Bíblia. Que Deus não vai exigir de nós. O que Deus quer é exatamente aquilo que nós estamos sendo induzidos a fazer, que não deveríamos. Quer nos isolar. E aí naquele dia vamos chegar lá e ele vai dizer: eu não te conheço. Mas como que o Senhor não me conhece? Eu era membro da Assembleia de Deus, eu era membro da Universal do Reino de Deus, eu era membro da Graça, eu era membro da Plenitude, eu era membro da Quadrangular, eu era membro da Batista, disso, daquilo outro. Não interessa se você é membro da Católica ou seja lá do que for. Para Deus isso aí nada conta. Mas você se isolou, você não se relacionou, teve pessoas na sua volta que você poderia ter dado um prato de comida, você não deu, você poderia ter dado um abraço, você não deu, você poderia dizer vai em frente, você não disse, você poderia ter colaborado com as pessoas poderiam ter colaborado contigo, as pessoas se isolaram, se distanciaram, se dividiram. Quem divide não é Deus. Está lá na Bíblia: quem comigo não ajunta, espalha. As religiões estão espalhando. Elas todas deveriam se consertar. Por que tem Assembleia? Por que tem Batista? Por que tem Quadrangular? Porque já está errado. Começando por aí. Ou o reino é dividido? É dividido porque os homens dividiram. Mas o reino de Deus é um só. Um só. Um só. Está lá na Bíblia: o reino dividido não subsiste sobre si mesmo. E aí é uma igreja lá, outra cá, outra lá, uma na esquina, outra na outra esquina, uma na frente da outra, uma do lado da outra. Pelo amor de Deus. Está errado. Está tudo errado. Eu continuo esse assunto. Já eu volto. Tchau, tchau e até mais.